Olá a todos. Hoje iremos apresentar o nosso projeto Carbon Flight, que foi desenvolvido por mim, Pedro, e pelo Francisco, para a matéria de grafos do professor Ivan, do curso de Ciência da Computação do Mackenzie de Genópolis. E bom, dando o contexto em geral do nosso projeto e da definição do problema, os transportes aéreos, assim como os terrestres, eles fazem uma emissão de quantidade significativa de carbono também. E nos transportes aéreos, essa quantidade pode ser influenciada por diversos fatores, desde a quantidade de passageiros presentes, o peso da bagagem e até mesmo o modelo específico do avião. Porém, mesmo com esses fatores em mente, é possível chegar a um mesmo destino com uma menor transmissão de carbono, apenas simplesmente alterando a sua rota. E a partir disso, foi possível enxergar, o nosso grupo enxergou uma oportunidade em desenvolver um produto que ajudasse na redução de emissão de carbono, mostrando para os usuários os trechos das rotas aéreas de um ponto A até um ponto B. E a partir dessa definição, a maneira que a gente modelou essa solução foi definir os aeroportos como vértices e o percurso do aeroporto é, como as arestas. E o cálculo da emissão de carbono sendo o peso de cada uma dessas arestas. E pegando os objetivos das ODS, a gente cumpre dois objetivos das ODS, que é as cidades e comunidades sustentáveis e a ação contra mudanças globais. Onde, ao mostrarmos esse cálculo de total de emissão de carbono de um determinado ponto ao outro, é possível a gente trazer o conhecimento de como pequenos fatores, ou seja, como diferentes rotas para chegar a um mesmo ponto, pode fazer uma grande diferença para o meio ambiente em si. E a partir disso, até mostrar também o quão impactante é esses números para as pessoas e dando uma maior oportunidade de todo mundo ver também essa transmissão de carbono. Perfeito. Agora que o Pedro já falou um pouco mais sobre o nosso projeto, eu vou falar um pouco mais como a gente usou o grafo. Ele já informou que os vértices nos aeroportos, as rotas, as arestas, são as rotas, mas como a gente calcula essa emissão de carbono entre eles? A gente utiliza uma API chamada Amadeus, que nos dá diversas informações sobre os voos, incluindo a emissão de carbono. No caso ideal, quando a gente coloca do ponto A até o ponto B, essa API vai colocar a emissão de carbono, vai nos dar a emissão de carbono, a gente coloca as informações num grafo, realiza a Dijkstra, e com isso a gente tem a informação qual é a melhor rota. Só que nem sempre essa informação da emissão de carbono está presente na API. E quando ela não está presente, o que a gente faz? A primeira opção é, a gente tem um modelo do avião, se a gente tiver, a gente faz um cálculo que a gente pega quanto combustível padrão de avião gera de CO2. Depois disso, a gente faz uma estimativa feita com base nos dados dos fabricantes de avião que a gente retirou da ICAO, de quanto combustível é gasto por quilômetro. A gente divide esse valor pela quantidade de passageiros que cabem no modelo do avião, a gente multiplica isso pela queima de combustível e a gente obtém um valor que chamamos de eficiência. Com isso, a gente calcula a emissão multiplicando a distância para essa eficiência. E caso a gente não tenha o modelo do avião, a gente não encontrou ainda um caso assim, mas pode acontecer, a gente fez um cálculo base que a gente pega a distância e a gente multiplica pela emissão média daquele trecho. Agora, mostrando um pouco mais sobre as fontes que a gente tirou. A fonte da queima de combustível a gente pegou de uma apresentação que o governo brasileiro fez se não me engano, na ONU, que a gente pega aqui o valor do fator de emissão em CO2. Sobre a ICAO, que é a International Civil Aviation Organization, que a gente tem uma tabela com todas as informações de grande parte dos modelos de avião. E quando não tem, a gente tem uma relação de equivalência. E com isso eu vou apresentar agora nosso projeto, nosso site. Aqui é a tela inicial, onde você pode saber mais ou buscar um voo. A gente pode buscar, por exemplo, do aeroporto de Guarulhos até o aeroporto de Paris. A gente pode escolher a data do voo, o número de pessoas que vai estar viajando. E com isso agora, ele está pegando os dados da API, está pegando as 10 rotas possíveis, colocando no grafo, calculando, fazendo Dijkstra. E com isso a gente tem as informações todas do voo. Então, a gente tem a companhia aérea, número do voo, modelo do avião, partida, chegada, duração, número de escala, preço e a emissão de carbono. Além, claro, da rota que ele faz. Então, por exemplo, esse aqui é Guarulhos, Madrid, França, Paris. E aqui a gente tem em ordem as maiores e menores emissões. Quando o caso assim é igual, por exemplo, pode ser porque são dois voos diferentes, mas como ainda não tem pessoa suficiente, eles juntaram em um, ou é o mesmo avião, mesma rota, só que em horários diferentes, como é nesse nosso caso aqui. E nosso aplicativo, nosso programa é esse. Agora mostrando um pouco mais sobre o nosso GitHub, a gente separou, como é um projeto que a gente está fazendo multidisciplinar, com grafos, interação humano-computador, laboratório de engenharia de software, a gente está em cada entrega aqui. Na parte de código, a gente utilizou o modelo MVC, Model View Controller, para organizar o código. Então aqui a gente tem a parte do controller, aqui a gente tem a parte do model, e aqui a gente tem a parte do front-end, com o CSS, com o JavaScript e com o nosso HTML. Então nosso projeto é esse. Muito obrigado.